Palavra de Deus em Lucas, capítulo 18, versos do 15 ao 17 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, mas os discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, porque neste momento nós podemos ouvir a Tua voz. Senhor, neste momento é onde paramos tudo, para que o Senhor fale conosco. Nós já invocamos a Tua presença, já sentimos a Tua presença em nosso meio, por meio dos louvores, por meio da oração aqui prestada a Ti, por meio dos cânticos, por meio do abraço do nosso irmão. Senhor, e neste momento nós desejamos ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor abra o nosso coração e fale conosco aquilo que o Senhor deseja falar. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da Tua boca. Fala conosco, Senhor, eu te peço pela minha vida, que eu seja um canal livre e desimpedido, Senhor, das Tuas bênçãos até a Tua igreja. Senhor, convém que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu povo seja edificado nesta noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Você pode se sentar. Você já fez alguma coisa pensando que estava fazendo uma coisa muito certa e depois, na verdade, você viu que estava tudo errado? Você já teve essa experiência? Você tinha convicção de que o que você estava fazendo era a coisa certa. Você fez com convicção, você fez com ousadia, você fez fazendo isso é o certo a ser feito. E daqui a pouco alguém vai te dar uma bronca. Teu chefe reclama do que você fez. Alguém já disse, né? Tem um ditado popular aí: de boas intenções o inferno está cheio. Já ouviu isso? Gente cheia de boa intenção, mas que faz tudo errado. E engraçado que no texto que nós lemos, aconteceu mais ou menos isso com os discípulos também. Jesus estava andando, depois de muito trabalho, Jesus tinha curado um bocado de gente, Jesus estava pregando a palavra há muito tempo, e de repente começam a trazer para ele as criancinhas, querendo que Jesus tocasse as criancinhas. E de repente diz a palavra que os discípulos começaram a repreender o pessoal. Tem algumas traduções que dizem que os discípulos estavam expulsando o povo dali. Então, ou seja, não foi algo muito fácil de lidar com aquilo, não. Os discípulos estavam meio cansados, estavam sendo meio grosseirão com o povo. Mas por quê? Porque eles queriam proteger Jesus. Eles queriam ajudar Jesus. O mestre está cansado, gente, vai embora. E aí a gente precisa entender também um pouquinho do conceito da época, de criança na época. A criança, ela até tinha certo prestígio, ela era bem cuidada, porque entendia-se que a criança, obviamente, era as novas gerações. Ela daria continuidade à família, daria continuidade ao nome dos pais. Mas a gente vê na palavra de Deus em muitos momentos que a criança não era nem contada. Lá em Mateus capítulo 15, 38, na multiplicação dos pães, diz que tinham tantos 1000 homens, fora as mulheres e as crianças. Ou seja, só contava os homens. Vamos ver quantas pessoas tem na igreja hoje, os homens. 1, 2, tem tantas pessoas, fora as mulheres e as crianças, que devia ter muito mais do que homens. Porque você imagina, naquela época, como o povo, você sabe que o povo tinha filho naquela época. Um monte de criança, várias mulheres, e na verdade só os homens eram contados. Então, sabe, essas crianças, os discípulos vendo aquelas criancinhas vindo, os pais trazendo as criancinhas, e os discípulos falando: não, gente, não incomoda o mestre não, vai embora. Cheio de boa intenção, gente. E querendo expulsar o povo, mas Jesus falou: opa, está fazendo tudo errado, meu filho. Deixa vir as crianças. E não apenas deixa vir, mas seja como elas. Não apenas permita que elas venham para ser abençoadas, mas aprende com elas. Palavra de Jesus para os seus discípulos. E quando eu olho para esse texto, eu aprendo alguns princípios muito interessantes. E eu gostaria de me colocar no lugar de cada personagem da história. Vamos lá, pessoal, linha de interpretação de texto. Quantos personagens tem a história que lemos? Tem algum professor de português aí para me ajudar? Vamos lá, o primeiro personagem da história é Jesus. Outro personagem da história, os discípulos. Outro personagem, as crianças. E um personagem meio oculto aí,
Os pais, quem estava levando as crianças, né? Está dizendo que as crianças eram levadas. Então, quem levava as crianças? Provavelmente os pais, Jesus, as crianças e os discípulos. Eu não vou me colocar no lugar de Jesus na história não, mas para aprender com ele como ele lidou com tudo isso. Eu gostaria de me colocar em cada uma dessas situações. E primeiro, eu gostaria de me colocar no lugar das crianças. Crianças eram levadas a Cristo para receber o toque de Jesus, para receber a bênção de Jesus. E quando eu me coloco no lugar das crianças, primeira coisa que eu aprendo, todos nós precisamos de pessoas que nos levem continuamente a Cristo. Você precisa ser levado a Cristo, meu irmão. Mas pastor, eu já tenho 90 anos de igreja. O irmão Mário celebrou aí quantos anos? Foi 90 de igreja não, meu irmão, não foi tanto. Foi quanto? 50, né? 50 anos de igreja, eu já sou convertido, já sou salvo, já fui batizado. Eu já estou na igreja há muito tempo, meus pais já são crentes e tudo mais. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você caminhou sozinho dentro da igreja? Quantas vezes você passou por um problema e não tinha com quem compartilhar dentro da igreja? Se você ainda não pertence a uma comunidade de fé, meu querido e minha querida irmã, mais ainda, você precisa ser levado a Cristo. Você precisa ser direcionado ao Senhor para receber o toque do Senhor. Mas para nós que já estamos envolvidos na obra do Senhor, nós precisamos de pessoas que continuamente nos levem a Cristo. Eu tenho um pastor mais velho e mais experiente que me leva continuamente a Cristo. Meu discipulador, meu mentor espiritual, que de tempos em tempos nos chama, a gente conversa e fala, como que está a caminhada, meu filho? E eu falo, olha, estou tendo essas dificuldades aqui. E ele fala, faça isso, ou então não tenho o que fazer, vamos orar. Vamos levar a Cristo. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender que não podemos caminhar sozinhos. Não podemos, como crentes em Jesus, caminhar sozinhos. Por isso que Jesus fala, seja como as crianças. Sejam dependentes como as crianças. Sejam não apenas inocentes. Sempre que a gente fala isso, a gente fala da inocência da criança, né? Mas não é só isso. É a dependência, a obediência, a disponibilidade de uma criança. Precisamos de pessoas que nos levem sempre a Cristo. Não podemos aceitar caminhar sozinho. Sabe por quê? Porque a gente não consegue. Se você tentar caminhar sozinho ou sozinha na igreja, você vai desanimar. Você vai ficar desanimado. Você precisa de alguém nos momentos difíceis. A palavra de Deus diz isso. É melhor serem dois do que um. Porque no frio um aquece o outro. Se um cair, o outro ajuda a levantar. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Palavra de Deus. E quanta gente querendo viver sozinho. Numa lógica do mundo, gente. Aí fora a lógica é essa. É você por você mesmo. É cada um por si, Deus por todos. Já ouviu isso? Misericórdia. Essa não pode ser a nossa lógica. Essa não era a lógica de Jesus. Jesus nunca aceitou andar sozinho. Jesus chamou 12 discípulos, andou com eles, caminhou com eles, os ensinou, os discipulou. Por que você ainda quer andar sozinho, meu irmão, minha irmã? Procure alguém para caminhar com você. Procure alguém para te levar a Cristo diariamente. Quando você estiver fraco, quando você estiver desanimado, vai ser aquela pessoa que vai orar por você, vai ser aquela pessoa que vai chorar com você, vai ser aquela pessoa que vai rir com você. Porque às vezes nem para contar a bênção a gente tem para quem contar, de tão sozinho que a gente vive no mundo, nem para contar a vitória. A gente vai contar a vitória para alguém, a pessoa tem inveja da gente. Você chega todo felizão, já viu isso? Irmão, comprei um carro. É mesmo? Que carro? Irmão, comprei um Fiat Uno. Ah, mas Fiat Uno? Misericórdia! Chama ladrão de alegria. E podia ser qualquer carro, comprei uma Ferrari. Ah, uma Ferrari também? Qualquer um tem uma Ferrari. Fica uma Ferrari. Ladrão de alegria. As pessoas estão cada vez mais solitárias, cada vez mais sozinhas. Precisamos de pessoas que celebrem as nossas vitórias, que chorem as nossas dores.
que caminhem conosco, que nos levem a Cristo, como aquelas crianças eram levadas até Cristo para receber o seu toque. Precisamos receber o toque do Senhor Jesus. Você já foi tocado por Cristo? Você já foi tocada pelo Senhor Jesus? Você já recebeu o toque do Senhor na tua vida? Quando alguém te levou a Cristo, o Senhor tocou sobre a tua vida, e aquela tua dor existencial, o vazio que você tinha no teu coração passou, a tua enfermidade passou, as tuas lutas você entregou para Deus, e você teve paz. Você já foi tocado por Deus? Você já foi tocado pela doce mão de Jesus? Quando você for tocado por essa mão de Jesus, a tua vida nunca mais será a mesma. As coisas velhas ficarão para trás, eis que tudo se fará novo. Deus de milagres, esse é o Deus que eu creio. Deus que nos toca, que toca a tua vida. Precisamos do toque do Senhor Jesus. O segundo personagem que eu gostaria de me colocar no lugar são os pais. Ou não fala se eram pais, se eram mães, mas enfim, os responsáveis, os cuidadores ali, né? Provavelmente eram pessoas que já tinham recebido o toque de Jesus em algum momento. E agora estavam levando também os seus filhos a Cristo. Quando eu te perguntei se você já tinha recebido o toque do Senhor, a palavra de Deus diz assim: todos saberão que vocês são meus discípulos, quando vos amarem uns aos outros. A maior marca de que nós somos tocados por Deus é o amor. Não é a altura da tua oração, não é se você levanta a mão na hora do louvor ou não, não é a quantas vezes você ora, não é quantas vezes você vem à igreja. A maior marca de que você foi tocado pelo Senhor Jesus, que você foi tocada por Cristo, é o amor. Você ama? Você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e você ama o teu próximo como a ti mesmo? Essa é a marca de quem foi tocado por Cristo. Você ama os teus inimigos? Ixi. Ô pastor, até a última pergunta, até que eu estava me equilibrando para caber, mas até os inimigos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Sabe por que muitas vezes as igrejas por aí estão cheias de pessoas, mas somos irrelevantes na nossa cidade? Porque não cumprimos o mandamento de Jesus de amar. Amar. Queremos continuar olho por olho, dente por dente. Tem uma música muito antiga aí, acho que é do Roberto Carlos: a partir de agora eu só vou gostar de quem gostar de mim. Não tem uma música assim? Misericórdia, irmão, essa é a lógica do mundo. E Jesus fala isso: se você só gostar de quem gosta de você, que proveito tem isso? Se você só ajudar quem depois pode te recompensar, que proveito vai ter nisso? Isso aí são os fariseus que fazem. A maior marca de alguém que foi tocado por Cristo é o amor. E tudo isso que eu falei é importante. Vir à igreja é importante, estar na comunhão é importante, orar é importante, ler a Bíblia é importante, mas o fruto, o que vai produzir, é o amor nos nossos corações. Se você diz que você serve a Deus, mas na tua casa, homem, você parece que troca a ferradura todo dia quando chega em casa e dá patada em todo mundo, meu irmão. Você, mulher, que fala que foi tocada por Jesus, mas não para de reclamar, de falar mal de todo mundo, de fazer fofoca no teu bairro e dentro da tua casa, misericórdia, minha irmã. Você que diz que foi tocado pelo Senhor, mas continua vivendo a mesma vida de antes, meu irmão. Aquele que recebe um toque do Senhor é transformado de glória em glória. Ah, fica perfeito então, pastor? Não. Mas tem um crescimento, a cada queda tem um profundo quebrantamento e diz: Senhor, me perdoa, eu quero ser melhor, Senhor, eu não sou mais escravo do pecado, o pecado não me domina porque eu fui liberto em Cristo. E uma outra marca de quem já foi tocado por Cristo é querer levar outros a Cristo. Os pais levavam as crianças porque entendiam que isso era bom.
entendiam que isso era o melhor. E tinha resistência dos próprios discípulos, mas daqui a pouco a gente vai se colocar no lugar dos discípulos. Mas eles queriam levar os seus filhos para serem tocados por Jesus. Você tem vontade de levar alguém a Cristo? Você tem vontade que as pessoas experimentem o mesmo toque que você já sentiu de Jesus? Se você não tem, meu irmão, será que você foi mesmo tocado por Jesus? Será que Jesus te tocou? Porque muita gente fala, não, o que importa é ter uma fé, né? Deus é tudo mesmo, está em todo lugar. Meu irmão, minha irmã, me perdoe, eu creio na Bíblia. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ser fiéis a Deus. Para o Senhor nos honrar, para o Senhor nos dar vida em abundância, nós precisamos crer no Filho de Deus. A palavra de Deus diz que quem não crer em Jesus já está condenado. A palavra de Deus diz, Jesus veio ao mundo para libertar o mundo, para ser luz nas trevas. Quem nele crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Jesus não veio condenar, ele veio salvar, mas porque quem não crê nele já está condenado. E se você recebeu o toque do Senhor Jesus, existe algo transbordante no nosso coração, que a gente não consegue se calar, e a gente quer levar todo mundo para receber esse toque maravilhoso no coração. Esses são os pais que queriam levar os filhos para serem tocados por Jesus. O terceiro personagem, os discípulos. Os discípulos eram os seguidores mais próximos de Jesus. Eles andavam com Jesus, eles aprendiam com Jesus, comiam junto com Jesus. Mas é interessante que em diversos momentos a Bíblia, cá entre nós, né, chama os discípulos meio de orelhudo, sabe? Meio cabeça dura. Jesus vivia dando bronca nos discípulos. Era quem estava mais próximo dele, mas o povo ruim, gente. Pensa num povo difícil de entender, num homem que absurdo. Quantas vezes Jesus fala, meu filho, eu não já te falei que é assim? Homens de pequena fé, até quando eu vou estar com vocês? Dá-lhes vós mesmos de comer, por que vocês estão vindo falar comigo? Vai lá expulsar o demônio, por que vocês não conseguiram? Porque vocês não tiveram fé, não estão orando, não estão jejuando. E aqui mais uma vez, meu filho, deixa as crianças vir. Eram quem estava mais perto de Jesus, pensavam que estava fazendo a coisa certa. Eu acho que eles até tinham desejo no coração de acertar, gente. Eles, sabe, tinham desejo de fazer a coisa certa, mas faziam coisa errada demais. E claro, foram crescendo, foram aprendendo, foram aperfeiçoados no amor, aperfeiçoados no poder de Deus, se tornaram grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus, que foram realmente a base da igreja, a continuidade da palavra de Deus que chegou até nós. Mas enquanto estavam com Jesus, estavam na escola ali com Jesus. E neste momento também nós vemos então que os discípulos, que eram quem estava mais próximos, estavam afastando as crianças. E para vocês terem uma ideia de como que eles são meio orelhudo, lá em Lucas 9, a gente leu Lucas 18, lá em Lucas 9, certa vez os discípulos estavam discutindo entre eles quem que era o maior. Ao papo dos discípulos, Jesus. Imagina Pedro, eu acho que eu sou maior. E aí João fala, não, o mais importante sou eu. E aí chega Tomé, olha, eu não sou muito crente não, eu só acredito vendo, mas eu acho que eu sou o mais importante. E aí eles discutindo isso, você imagina o papo, vê se isso é papo de crente. E aí chega Jesus no meio deles, já conhecia o coração deles, chama uma criança, Jesus lá no capítulo 9 de Lucas, 9, 46 a 48, chama uma criança, põe no meio deles e fala, olha, quem for o maior entre vocês deve ser como essa criança. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, esse é o maior do reino de Deus. Jesus já tinha ensinado eles o valor da criança no reino. E mais uma vez eles estão querendo espantar as crianças, irmão. Amados irmãos e irmãs, tentando defender Jesus, acabaram impedindo as pessoas de serem tocadas por Jesus. Você já teve com alguém que tentou defender Jesus? Você conhece algum crente que tenta defender Jesus? Misericórdia, irmão. Corre dele.
Jesus não precisa ser defendido. Jesus, antes dele subir aos céus, ele falou assim, ó, toda a autoridade me foi dada, e eis que, me fugiu o versículo, em Atos, Jesus fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus advogados. É isso que Jesus fala? E sereis meus juízes. É isso que Jesus fala? Com todo carinho com os advogados, viu, meu irmão? Com todo carinho. Mas para Jesus, você não tem que ser um advogado de Jesus, meu irmão. A palavra de Deus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Tem gente que quer ser advogado de Jesus. Os discípulos estavam achando que eram os guarda-costas de Jesus, só porque estava mais pertinho, estava achando que era a segurança do mestre. Meu irmão, Jesus não precisa ser defendido por você. Você que precisa ser defendido por Ele das lutas deste mundo. Ele é o advogado que está junto do Pai. Mas o que você quer dizer com isso, pastor? Quantas pessoas estão feridas pelos crentes que querem defender Jesus, e às vezes a pessoa fala, não, eu não concordo muito bem com isso, o irmão já vai para cima com a sede, parece um advogado querendo ganhar uma causa. Irmão, ora mais, tenha paciência. Jesus te chamou para ser testemunha, testemunhar o que Ele tem feito na tua vida. O que é testemunhar? O que uma testemunha faz? Me ajuda aí, Adalberto, o que uma testemunha faz no julgamento ali? Fala as verdades do fato, de algo que viu, de algo que experimentou, de algo que presenciou, de algo do que ele viu, do que ele viveu naquele momento, naquele caso. Testemunha deve contar, deve partilhar. A tua vida é um testemunho a Cristo, ou pelo menos precisa ser, meu irmão. Jesus não precisa de advogado, e os discípulos, achando que eram os advogados, guarda-costas, estavam expulsando. Porque é isso que acontece quando a gente acha que a gente quer defender Jesus, a gente acaba impedindo as pessoas de chegarem até Ele. E aí a resposta de Jesus vai ser para você, meu filho, está atrapalhando o movimento. Deixa o povo vir. Deixa, não precisa impedir ninguém. Cuidado, meu irmão, para não ser um afastador de herdeiro do reino. Jesus disse que as crianças são herdeiras do reino, que nós precisamos ser como as crianças. Cuidado para não ser um afastador de herdeiro, achando que está fazendo coisa certa, fazendo coisa errada. Mas como que eu sei, pastor? Joelho no chão, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, ouvindo a palavra de Deus, a gente vai descobrindo a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Você está se vendo em algum desses casos aí, irmão? Em todos? É possível, um pouquinho de cada, né? Eu me vi um pouquinho de cada aqui às vezes. Que o Senhor nos dê sabedoria para falarmos na hora certa, nos calarmos na hora certa, para levarmos as pessoas até Cristo, para sermos levadas, nos dê humildade para sermos levadas até Cristo, levadas até os pés do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus, que Deus nos abençoe.